A Bíblia nos garante que nós somos um povo livres. Amém? A Bíblia te garante, nos garante, que aquilo que Jesus já fez por mim e por você, nos dá essa garantia. Nós somos um povo livre. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: e foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não se associeis novamente ao jugo da escravidão. Mas deixa eu ler nessa versão aqui. Gálatas 5:1, na minha versão, está escrito assim, ó: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem novamente escravos. Nós, como falamos na terça-feira, que liberto nós já somos. Precisamos nos manter livres. Você entende a diferença? Liberto, você já é. A cruz te dá essa garantia. Mas manter-se livre é uma obrigação minha e sua. Manter-se livre é uma disposição que todos os dias nós precisamos ter. E para isso nós precisamos observar alguns requisitos que a palavra de Deus nos dá. Olha o que está escrito em Colossenses. Colossenses capítulo 2. No versículo 13. Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 13. Preste bem atenção, olha o que está escrito. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. E porque não eram judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou juntamente com Cristo. Calma aí, gente. Mas agora Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, queridos, a libertação já existe na minha vida e na sua vida. Amém ou não? Amém. Olha que não está esperando acontecer alguma coisa. Aqui está dizendo que Deus já nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Jesus morreu, ele disse o quê? Está consumado. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Diante de fatos não se há argumento. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que eu estou vivendo. O mais importante hoje é a palavra de Deus. É a força, é o poder da palavra de Deus na nossa vida. Precisa existir essa verdade. Aqui está escrito isso. Mas agora, Deus os ressuscitou juntamente com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-os na cruz. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele os humilhou, esses poderes, publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile glorioso. Querido, isso aqui é a palavra de Deus. É o que Deus está dizendo a meu respeito. Que quanto a mim, obrigado, que quanto a mim, quanto a minha libertação, ela já aconteceu. Já aconteceu porque Jesus já pagou esse preço para mim. Jesus já pagou a minha dívida. Então eu não tenho e eu não posso continuar vivendo como escravo. Uma mente escrava gera comportamentos escravos. Uma mente escrava gera comportamentos escravos. Uma pessoa escrava é uma pessoa que não sabe o seu direito, não sabe daquilo que ela pode fazer, porque a mente dela ainda é de uma pessoa escrava, cativa. Quero continuar mais um pouco com você.
O fato é que Jesus já nos libertou. Talvez você olhe para a sua condição, como eu falei na terça-feira. Talvez você olhe para a sua realidade. Mas isso não significa que a realidade que você está vivendo hoje seja a realidade de Deus para você. Grava isso. Talvez o que você esteja vivendo hoje, querido, não é a realidade de Deus para você. Vá em busca da realidade de Deus hoje para você, para sua casa, para seu casamento, para sua família. Aquela passagem que os discípulos estavam no barco com Jesus, que Jesus dormia, era algo real? Sim, era uma realidade. A água estava entrando no barco, era uma realidade. Os discípulos temeram, estavam apavorados, por causa de uma realidade que eles estavam vendo. Hoje talvez você esteja atemorizado, hoje talvez você esteja desesperado, porque você olha para a sua realidade e é apenas isso que você vê. Não tem mais jeito, é morte. Não tem mais jeito, é destruição. Não tem mais jeito, é separação. Não tem mais jeito, é falência. Essa talvez seja a sua realidade. Mas a realidade de Deus é que você tenha vida, vida plena e abundante. Essa é a realidade de Deus. E aqueles discípulos, eles olharam a realidade deles. E eles acordaram Jesus da seguinte maneira: mestre, não te importa que nós venhamos a morrer? E Jesus olha para eles e indaga da seguinte maneira: quem disse que eles iam morrer? Quem disse, meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, quem disse que você vai morrer? Quem disse que a última resposta que você tem diante dos seus olhos é essa a realidade que você está vendo? Uma mente escrava, querido, ela não consegue ver nada mais à sua frente, a não ser morte e destruição. Mas a realidade de Deus para nós é vida plena, plena e abundante. O povo de Israel, lá em Êxodo, olha que coisa louca. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 7, olha bem, preste atenção. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro e por causa dos seus malfeitores, sei o que eles estão sofrendo. Olha só, Deus viu, Deus sabia, e Deus não ficou de braços cruzados. Deus decidiu. No versículo 8, no versículo 8 está dizendo assim, ó: por isso desci. Olha, o próprio Deus está falando isso. Olha, eu estou vendo o sofrimento, eu sei do que eles estão passando, por isso desci. Querido, Deus não mandou um anjo. Meu Deus, Deus não mandou um querubim, Deus não mandou um serafim. O próprio Deus veio resolver o problema da escravidão do povo. Mas ainda assim, querido, ainda assim, a mente do povo estava condicionada àquela escravidão. O povo continuava carregando correntes, o povo continuava carregando as algemas. Talvez não fisicamente, mas no emocional, na condição dos seus pensamentos, estava lá carregando as suas correntes. O que Jesus já fez por nós. João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, diz que: mas eu vim para que você tenha vida, vida plena e abundante. Uma vida plena e abundante é uma vida com propósito. A razão pelo qual você existe, querido, é para o cumprimento desse propósito. E será que o propósito de Deus para mim é o que eu estou vivendo hoje?
Será que o propósito de Deus para você é o que você está vivendo hoje? Salmo 139, nós falamos um pouco sobre isso na sexta-feira com os homens. Querido, Salmo 139 diz assim, ó, que os meus dias foram todos escritos por ti. Quando eu era uma forma informe, no útero da minha mãe, a Bíblia diz que os olhos de Deus me viram. E se os olhos de Deus me viram, querido, não há segredo entre mim e Deus. Os olhos de Deus te viram, não há segredo entre você e Deus. Deus escreveu diante dele toda a tua história. Toda a sua história está escrita diante de Deus. Queridão, você não precisa procurar cartomante não. Você não precisa procurar tarô, nada disso. Sabe o que você precisa procurar? Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Que aí nós vamos descobrir plenamente o que Deus tem para cada um de nós. Mas porque a minha mente é escrava, porque eu não estou renovando o meu entendimento, aí sabe o que está acontecendo? Eu dou 2 passos para frente e dou 10 para trás. Volto a ter comportamento de escravo. Eu não sei quantos já viveram isso. Foram por revisão, ouviram tudo que ouviram, foram ministrados, entenderam, começaram a caminhada, foram para o IV, começaram o primeiro módulo, enfrentaram as dificuldades do primeiro módulo, mas quando estava próximo de entrar no segundo, ou talvez próximo de entrar num novo nível na presença de Deus, o que aconteceu? Muitos de nós retrocedemos. Muitos de nós, voltamos a cometer coisas que já deveríamos ter deixado de cometer há muito tempo. Por quê? Uma mente escrava te traz comportamento de uma pessoa escrava. Embora seja liberto no céu, liberto nas regiões celestiais, mas ainda tem comportamento de escravo. Por quê? A mente está condicionada ao sofrimento, à dor. Aí em Êxodo mesmo, no versículo 14, até chegar a essa parte aqui do livro de Êxodo, o povo tinha visto coisas que, se sou eu que vejo, eu falei, meu Deus do céu, que tanta maravilha é essa? Água amarga virar água boa, pedir comida e Deus mandar do céu, o próprio Deus sustentar você. Você tem ideia do que é isso, mano? Estava lá, comia, como era o nome da comida mesmo? Maná, comida que o anjo come, dizem isso, né? Maná, e de repente eu me enjoei do maná e falei, agora eu quero carne. E Deus mandava codorna, maravilha do céu. Coisas maravilhosas o povo já estava experimentando de Deus. Mas de repente chega no versículo 14, a partir do verso 10 está escrito assim, ó: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados. Meu Jesus, ficaram engraçado, né? Muito interessante isso. Uma pessoa que é condicionada à escravidão, ela não consegue lembrar ou ver aquilo que está diante dela. A grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os grandes feitos de Deus, mas ela consegue olhar para trás e ver o seguinte: meus inimigos são maiores do que eu. Eu entendo isso. O salmo que eu não consegui lembrar na terça-feira é o 142. Acho que é esse, 142. Que no finalzinho, no versículo 7, se eu não me engano, diz que ele fala assim: Senhor, livra-me dos meus inimigos, porque eles são mais fortes, mais poderosos do que eu. Eu sei.
por esses inimigos serem maiores do que nós, serem mais fortes do que nós cedemos a Ele. Mas hoje, querido, Deus vai te pôr em libertação, Deus vai te pôr em liberdade. As cadeias já foram quebradas, os grilhões já foram quebrados, as portas já foram abertas. Deus está fazendo sinal para nós, ó. Sigam em frente, sigam em frente, sigam em frente, sigam em frente, sigam em frente. Deus está sinalizando para mim, Deus está sinalizando para essa igreja: siga em frente. No nosso grupo de intercessores, eu não sei se acho que eu falei isso, sim, que nós não poderíamos baixar as nossas armas. Nós não podemos baixar a nossa guarda, não podemos deixar a nossa guarda desprotegida. Precisamos continuar orando, precisamos continuar declarando, precisamos continuar jejuando, precisamos continuar pedindo: Senhor, liberta a minha mente, Senhor, liberta as minhas emoções. Precisamos. Porque aí sabe o que vai acontecer, querido? Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, sim. Aí o povo vai aqui, ó, e eles gritam por socorro. No versículo 11 eles dizem assim: e disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrer? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirou do Egito. O que foi que nós... Meu Deus! O que foi que nós lhe dissemos? O que foi que nós lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz. Gente, aonde que um escravo tem paz? Aonde que um escravo vive em paz? Escravo não tem hora para dormir, escravo não tem hora para comer, escravo não tem hora para acordar, escravo não tem hora para nada. Pedimos a você que nos deixasse em paz, olha, trabalhando como escravo para os egípcios, pois era melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Queridão, esse povo é o mesmo povo de Êxodo capítulo 3, que está escrito assim, ó, que Deus viu, Deus sentiu e Deus desceu. O próprio Deus desceu. Misericórdia, misericórdia de mim, misericórdia de nós. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo, nós estamos percebendo a ação de Deus, percebemos como Deus está se movimentando no nosso meio, mas ainda assim, muitas das vezes, nós temos esse comportamento. Ai, nossa, está tão difícil. Ai, misericórdia, de novo isso. Ai, campanha, de novo. Celebração, de novo. Ai, isso, aquilo, outro. Ai, almoço, de novo. Querido, quando você estava no Egito, quando você servia a outros deuses, me explica. Uma mente condicionada é muito interessante. Hoje eu vim de carona com a Patrícia, e nós paramos no posto para abastecer. Foi incondicional dele, né? Ele pegou a estrada para levar a Patrícia para o trabalho. Como é que pode isso? Aí ela falou para ele assim: Calça, você vai aonde? Hoje é domingo, eu não vou para o trabalho. A mente dele já está condicionada. Sair daquele lugar, pegar aquela rua, aonde vai levar a esposa para o trabalho. Percebe a situação da sua mente? Uma mente que está acostumada a sofrer, uma mente que está acostumada a servir a outros deuses, está condicionada, é isso, vive como liberto, já está liberto, mas vive como escravo. Escravo da sua mente, escravo dos seus prazeres, escravo das suas dores, escravo das suas meninices, escravo dos seus mimimi. É isso. Esse povo viu tudo que Deus fez, assim como eu e você, mas precisou ficar dando volta no deserto, voltas e mais voltas. Percebe? Está comigo?
Talvez você ainda não entrou no seu melhor momento, por causa da sua mente, por causa daquilo que você pensa todos os dias, por causa daquilo que você declara a seu respeito. Talvez já éramos para estar num outro nível, num nível muito maior, como igreja, como família, no meio da sociedade, mas porque a nossa mente ainda é condicionada a sofrimento, a isso e aquilo outro, e nós ficamos dando voltas no deserto. Mas em nome de Jesus, o nosso entendimento vai aparecer a luz de Deus. Deus vai derramar luz sobre as nossas trevas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 2 apenas, tá bom? Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 2 nessa tradução aqui, preste atenção. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. A mudança precisa ser na mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Ah, queridão, isso é um sacrifício. Isso precisa ser um exercício diário. Não posso viver de acordo com aquilo que estou pensando. Pensamentos maus, pensamentos pequenos, pensamentos de escravo. Não posso. Mas eu preciso pedir a Deus: Deus, transforma meu pensamento. Deus, transforma o meu entendimento. Só há uma maneira de Deus transformar o seu entendimento. Gaste tempo com a palavra de Deus. Memorize versículos que dizem a seu respeito. Memoriza, grava. Tem dificuldade, escreve num pedacinho de papel. E todas as vezes que aquele pensamento de escravo vier sobre você, pega o versículo. Jesus, ele me deu vida, vida plena e abundante. Jesus veio para que eu tivesse vida, vida plena e abundante. Esse pensamento não vai me trazer vida. E às vezes nós alimentamos o pensamento de morte. Nós ficamos ruminando o pensamento de morte. Ficamos alimentando isso. Querido, eu não posso evitar que um pássaro sobrevoe a minha cabeça. Não tem como. Mas eu posso evitar, querido, que ele faça um ninho. Eu posso evitar. Eu preciso dizer assim, ó, chega! Chega de achar que eu não mereço. Chega de achar que eu não sou digno. Chega de achar que eu não posso. A palavra de Deus não diz isso a meu respeito. Muito pelo contrário. Está escrito que Deus é que sabe que pensamentos Ele tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Para me dar o fim que eu desejo. Qual é o fim que você deseja para você? É encerrar os seus dias assim? Pensa. Você que está nos ouvindo em casa, pensa nisso. É encerrar os seus dias assim? Não sei quantos já se perguntaram. Por que quando você se converteu, se o projeto é só nos levar para o céu, se o projeto é só nos levar para o céu, tem alguma coisa errada. Porque assim que eu me converti, querido, eu caio morto, fui embora. Se o projeto é só me levar para o céu, teria que ser assim. Mas se Ele me deixou aqui, querido, é porque Ele quer que eu experimente a vida plena e abundante que Ele tem para mim aqui nessa terra. Se você está vivo hoje ainda,
Querido, é porque você precisa experimentar a vida plena e abundante que Deus tem para você aqui, nessa terra. Não espere nada do céu, o céu já está garantido. O que Ele quer, querido, é que nós venhamos a viver, a experimentar a vida plena e abundante aqui nessa terra. E é o que eu preciso, todos os dias, renovar o meu entendimento. Eu sei que viver é uma tarefa difícil. Eu sei que precisa ter coragem para viver todos os dias. Todos os dias você precisa ter coragem para levantar da sua cama. Eu reconheço isso, querido. Mas eu também reconheço, querido, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele me sustenta todos os dias. Mas eu também sei, querido, que às vezes eu não tenho força, mas a minha força vem de Deus todos os dias. E você acha que é diferente comigo? É diferente com o pastor Marco, com os outros pastores? Não é não, queridão. Não é diferente conosco. Todos os dias nós temos que olhar para Deus e falar assim: Senhor, renova nossas forças, porque precisamos continuar. Esse é um dos nossos segredos. Permitir que Deus renove o entendimento, permitir que Deus derrame luz sobre as nossas trevas. Treva nada mais é do que a ausência de luz. Se você está andando em trevas, é porque a luz de Deus precisa iluminar o seu caminho. Quem disse que você vai morrer no meio do caminho? Não é hora de parar. Ah, pastor, mas estou sofrendo demais. Eu até posso concordar com você, mas eu preciso concordar com o que a palavra de Deus diz, que o sofrimento que nós estamos enfrentando nesse mundo não há de se comparar com a glória que virá sobre nós. Romanos capítulo 8. Que o sofrimento que você passa hoje não há de se comparar com a glória que está vindo sobre você, querido. Sustenta mais um pouco. Sustenta mais um pouco. Ora mais um pouco. Clama mais um pouco. Jejua mais um pouco. Mas não desista. Não desista. Um outro ponto que nós precisamos entender é de onde vem tanto pensamento ruim. De onde vem tanta atitude nossa que são ruins, perversas. Caminha comigo, Mateus, volta um pouquinho. Esse é um dos versículos mais conflitantes para mim. Mateus capítulo 15. Amém? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 16, Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. 18. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem impuras. Porque é do coração. Eita! Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Sabe de onde vêm os maus desejos? Do meu coração. Sabe de onde vêm os maus pensamentos? Do meu coração. Porque eu alimento. O que sai da minha boca é isso que te contamina. É isso que contamina o ambiente.
O que sai da tua boca é o que contamina o ambiente no teu trabalho. O que sai da tua boca é o que define o que você vai ser amanhã. É o que define o que seus filhos vão ser amanhã. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vigie o que sai da sua boca. Pastora Joana sempre fala uma coisa, né? Deus botou... Não, o anjo fechou minha boca agora. Um anjo fechou minha boca agora. A gente fala para ela lá em casa o seguinte: esse anjo trabalha a nosso favor, né? Porque ele está sempre fechando tua boca. Mas querido. O problema, meu queridão, não é você sentir a raiva. Não é você sentir, sei lá, o sentimento que você possa ter. O ódio, a indiferença, o medo do fracasso, o medo de não dar certo. Tudo bem, são apenas sentimentos. Mas sabe qual é o grande problema dos sentimentos? Para mim, talvez para você, nós valorizamos demais os sentimentos. Valorizamos demais o sentimento. Valorizamos demasiadamente. Eu usei essa frase do Tiago na terça-feira e quero voltar a usar. Eu acho que eu vou até fazer uma camisa com essa frase. Hoje em dia, o Tiago usou essa frase, eu peguei ela para mim. Hoje em dia, nós temos muito mais crentes emocionais do que racionais. O crente emocional é aquele que é igual chuchu, né? O chuchu, ele pega o gosto de qualquer outro alimento, não é verdade? Aí as irmãs que, né? Você bota chuchu com camarão, ele pega o gosto do camarão. Bota chuchu com carne, ele pega o gosto do carne. Isso é o crente emocional. Se o dia está feio, pronto, acabou para ele. Se o pagamento atrasou, acabou para ele. Se a coisa não aconteceu de acordo com aquilo que ele esperava, ele criou um cenário, só que ele esqueceu de mostrar o cenário para Deus, de falar: Deus, e aí, tá legal? O crente emocional, ele vive de acordo com as emoções dele, querido. Mas posso te dizer uma coisa com todo respeito: emoção é uma coisa burra. Emoção é uma coisa burra. É igual a onda do mar. Não é a onda do mar, é aquele negócio da espuma. Como é o nome daquilo? Hã? Não é isso. Enfim, a onda vai e fica aquela espuminha lá, né? Você olha para a onda, você fica: nossa, que coisa imensa, que coisa grande. Quando chega na beira, é espuma pura. Assim são as nossas emoções. Vem aquele turbilhão, mas quando você chega perto, quando você firma os seus pés, você vê que é uma coisa que vai passar. Isso são as nossas emoções, o turbilhão dentro de nós. Mas, querido, existe um lugar para você depositar as suas emoções. Não é no outro, não é no seu cônjuge, não é no ambiente do seu trabalho, não é no ambiente onde você está, não é no seu discipulado. Sabe onde é? É na cruz. É no altar de Deus que você precisa aprender a depositar as suas emoções, a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, controla as minhas emoções. Vem controlar aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo isso e aquilo. Mas Espírito Santo, entre eu sentir e eu executar, eu deposito na cruz. Mas não. A gente pega a promissória. Vou usar a pastora Liliane, que a pastora Liliane me fez alguma coisa e eu tenho uma promissória contra ela. Aí todos os dias eu pego aquela promissória e olho: mas um dia ela vai me pagar. Mas um dia ela vai me pagar. Aí quem está produzindo, quem está frutificando é ela. E eu estou parado aqui, me lamentando, olhando para aquilo que foi feito, daquilo que não deu certo. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco eu estou me distanciando mais e mais e mais e mais de Deus. E estou transferindo para Deus uma responsabilidade que não é de Deus, é minha. Porque a responsabilidade de Deus, Ele já fez lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17. Ele rasgou a promissória que estava na mão do diabo a meu respeito. O que eu preciso aprender a fazer, queridos,
é declarar todos os dias: Espírito Santo, vem controlar as minhas emoções. Espírito Santo, vem dirigir o meu caminhar. Eu preciso pedir a Deus todos os dias isso. Eu preciso pedir a Deus todos os dias. É isso mesmo, Salmo 142, tá? Eu preciso pedir a Deus todos os dias que os meus gigantes, não externos, mas que os meus gigantes internos sejam destruídos. Davi, o rei Davi, quando ainda era um menino, ele teve que enfrentar um gigante. Dois, né? O tal do Golias. Mas cá entre nós, queridos, você acha que Deus era irresponsável? Se Davi não tivesse a habilidade perfeita, a habilidade dada por Deus, você acha mesmo que Deus deixaria Davi enfrentar aquele gigante? Pensa. Oh, Jesus. Você acha que Deus é irresponsável com você? Você acha isso? Você tem habilidade suficiente para enfrentar os seus gigantes. Você tem. Por isso que Deus te permite enfrentar esses gigantes. Querido, o gigante é só uma pontezinha para o teu sucesso. É só uma ponte. Deus poderia ter feito diferente? Poderia, mas aprove a Deus fazer da forma que Ele está fazendo. O que eu e você não podemos, querido, é retroceder. Nós precisamos continuar avançando. Terceiro e último ponto. Traga a sua vida para a luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se tivermos comunhão um com os outros. Não é isso não. Calma aí, gente. Primeiro carta de João, versículo 1, capítulo 1, perdão, versículo 7. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos um com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se nós não andarmos na luz, como Deus está na luz, nós rejeitamos a comunhão. Rejeitamos a comunhão. E o que a Bíblia diz mesmo, hein? Que o solitário, esse é outro versículo que dói, né? O solitário busca os seus próprios interesses. Eu já apanhei tanto com esse versículo, eu acho que eu gravei ele de trás para frente, de frente para trás. Não adianta. Quando você quer buscar o seu próprio interesse, você se isola. Você se isola, querido. Você não busca comunhão. Está aqui, Quer viver uma vida plena e abundante? Quer vencer os seus gigantes? Traga a sua vida para a luz. Decida ter um companheiro de jugo. Aquela pessoa que vai andar do seu lado, dias bons e dias ruins. Aquela pessoa que vai dizer para você assim, olhinho, presta atenção no que você está vendo. Está ouvindo o que você está falando?
Esse é um companheiro de jugo, que vai poder carregar junto com você a sua carga. A Bíblia não fala isso, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai um pelos outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O problema, meu querido, minha querida, não é o pecado. Não é cometer pecado. Se você pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel. O problema é eu pegar o meu pecado, fazer isso aqui, ó, esconder o meu pecado. Aquilo que eu estou escondendo está me matando. Aquilo que você está escondendo está te matando. Se quisermos andar na luz, como Deus está na luz, ó, sou isso aqui, ó. A minha dor, sabe por quê? Às vezes a gente vem para a igreja triste, derrotado, acabado, mas nós somos incapazes de chegar para um irmão e falar assim: ora comigo, estou péssimo, quebrei o pau hoje, estou péssimo, ora comigo. Somos incapazes de chegar para o irmão e falar assim: olha, ora comigo, eu estou sentindo uma dor tão grande no meu peito, que eu não sei dizer para você o que é, mas eu estou sentindo isso. Isso é trazer a sua vida para a luz. Isso é andar na luz, querido, isso é proteção. Porque a hora que você se vê na linha de perigo, você pode pegar o seu telefone e falar assim: mano, tá difícil hoje pra caramba. Ou se você tiver que resolver algum problema, se você tiver que fechar alguma porta que o diabo está tentando manter ela aberta sobre a tua vida, liga para alguém. Fala assim: olha, eu fiz isso uma vez, a pastora Eliane sabe disso. Eu tinha que fechar uma porta que estava escancarada na minha vida, e eu peguei meu telefone e falei assim: minha irmã, ora comigo, eu estou indo fechar a porta tal. Você não imagina a força que isso tem no mundo espiritual, querido. Isso tem força no mundo espiritual. Isso te faz vencer. Isso te faz manter-se liberto. Andar em libertação todos os dias. Não, mas eu não preciso não. Eu já tenho 25 anos de evangelho. Não. O negócio é entre eu e Deus, ó. Entre eu e Deus. Ah, então você é mais forte do que Jesus, né? Me ensina aí, né? Que eu preciso aprender. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, Jesus chamou 3 camaradas com ele, ó. Pedro, Tiago e João. Vem comigo aqui, ó. Eu sei que é difícil fazer isso, né? Porque demanda confiança, demanda uma série de coisas, querido. Vai dando passos devagar. Eu me orgulho em dizer que hoje eu tenho um companheiro de jugo que caminha comigo, sabe da minha vida, conhece meu coração. Tenho 2 na verdade, né? O pastor Marco, tem o pastor Luiz, que caminham comigo, sabe de tudo. Falo, ó, é isso, estou assim hoje, estou lá nona. Ou então ele sabe, ó, hoje eu estou bem. Fala com o pai, que o pai hoje está on. Sabe, querido, precisa. Você quer desfrutar da vida plena e abundante? Jesus já pagou o preço. Você é que tem que se posicionar.
Eu é que preciso me posicionar. E esse é o momento, querido. A palavra já foi liberada. O Espírito Santo já ministrou sobre a tua vida. Ele já sinalizou para você, ó, é isso. Não valoriza tanto os teus sentimentos, não. Tá doendo, tá difícil. Pô, legal, beleza. Procura gente. Vamos lá, vamos sentar. Vamos espremer a ferida. Mas por favor, pare de lamber as suas próprias feridas. Deixa alguém espremer. A Bíblia diz que fiel são as feridas feitas por aqueles que te amam. E aqui nós amamos você. Ninguém vai espremer a tua ferida e depois quando o melado estiver descendo, dane-se. Não, a gente sabe curar, a gente sabe limpar. Dói, mas traz cura. Traz cura. Se você quer desfrutar da vida plena e abundante que Jesus já te deu, fique de pé. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nosso ajudador. Nosso ajudador. Feche seus olhos. Comece a se apresentar. Comece a se apresentar diante do Espírito Santo. Comece a pedir a Ele, Espírito Santo, esquadrinha meu coração. Esquadrinha meus pensamentos. Talvez a visão que você tem da vida, a visão que você tem da igreja, do reino, seja uma visão totalmente distorcida. E agora é hora de Deus corrigir, Deus colocar o foco correto na sua visão. Peça isso a Ele. Comece a pedir, Espírito de Deus, corrige, conserta a visão, conserta a ótica, conserta a minha ótica agora. Para viver nós precisamos ter força, nós precisamos ter coragem, mas o Senhor também pode te dar músculos espirituais nessa noite, para te tornar vivo, forte, para enfrentar os seus gigantes, destruí-los. Lembre-se que Davi, ele ofereceram para Davi uma armadura que não cabia nele, não coube nele. Você não vai lutar com as minhas armas, você não vai lutar com as armas do seu cônjuge, você vai lutar com as armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, mas essas armas são suas. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, deixa o Espírito de Deus ministrar sobre você. Deixa Ele alcançar o seu coração nessa noite. Não tenha medo, não tenha medo.